Meu nome é Ricardo Alvarez, sou vereador do PSOL em Santo André, estou no meu terceiro mandato na cidade. Fui vereador no final dos anos 90, começo dos anos 2000, 8 anos vereador pelo PT em Santo André. Fui vereador quando Celso Daniel foi assassinado, é um momento muito difícil, e depois saí do PT, iniciamos a construção do PSOL aqui em Santo André, e 20 anos depois voltei para a Câmara como vereador novamente. Eu conheço o Ricardo há muito tempo, já passou até a memória, já está lá atrás, mas eu posso falar de duas formas, tá certo? Uma como professor dos meus filhos. O Ricardo foi professor dos meus filhos e é um professor que os meus filhos sempre admiraram muito, sempre tiveram assim, um contato muito grande com ele. E eu conheço ele também da militância, eu sou um militante do PT, o Ricardo já foi do PT e a gente se conhece de várias lutas. Até hoje, né, eu encontro na minha vida política, como vereador, eu encontro ex-alunos o tempo inteiro, né? E para mim é muito agradável porque é a coisa mais rara na minha vida eu ter encontrado um ex-aluno que virou as costas para mim. Eu conheci o Ricardo num contexto em que ele estava batalhando junto com o Ivan Valente para uma emenda, para um projeto de extensão na área de saúde, onde a universidade ia atuar junto com órgãos da prefeitura em regiões mais carentes do ABC. Agora, mais do que nunca, ele conhece o ABC, ele tem relação com o movimento educacional, ele tem relação com os movimentos sociais e populares e ele representa muito lá em Santo André. Ele é capaz de ser um deputado que vai representar o conjunto do Estado, mas ele tem qualidades especiais como pai, professor, educador. Quero dizer que o Ricardo Alvarez já devia estar na Assembleia Legislativa há muito tempo, porque nós sabemos que nós temos que varrer o tucanato de lá. Embora meu pai tivesse pouco estudo e minha mãe quase nenhum estudo, eles tinham uma coisa de que os filhos tinham que estudar. Então, se tinha uma pressão naquela casa, né, era uma pressão para estudar. Né? Mais nada. Meu pai e minha mãe nunca exigiram mais nada da gente, a não ser estudar. Como eu morava nas casas da Ródia, e elas eram na 15 de novembro, aí no centro de Santo André, em frente às casas da Ródia tinha uma escola, tem uma escola pública, estadual, muito boa, chamada Américo Brasiliense. Então, eu vim para Santo André em 69, em 70 entrei o que é antigo primeiro primário. E estudei primário, ginásio, na época primário, ginásio e colégio, 1970, 1980, tudo no Américo Brasiliense. E essa escola me deu muita base, né? Era uma escola muito boa, uma escola muito... Fiz vestibulinho para entrar, né? Uma escola muito concorrida. E quando eu entrei no Américo, o Américo ele me deu base para que eu conseguisse entrar na USP depois, né? O ano de 82 para mim é um grande choque, porque é o ano que eu entro na USP, né? E é o ano que eu começo a dar aula. Então, eu entrei para o sindicato, já virei representante sindical da escola que eu dava aula, representante de base, depois entrei na diretoria, virei tesoureiro, virei presidente. Eu vejo no Ricardo uma possibilidade da gente ter uma expressão sim do ABC, de uma valorização sim, dessa vocação de luta e de criação de política e de interseccionalidade das coisas, né? Da política. Não existe uma política que haja por si só, que fale por si só. A gente tem sempre uma intersecção. Então, eu vejo nele essa possibilidade. E o Ricardo tem essa característica, como geógrafo, ele consegue entender o território como um todo. Isso é muito importante, é vital. E compreender, inclusive,
a formação econômica e social que veio se dando, né, nesse território, o ABC, que já foi tão industrializado, metalúrgico, Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Estou aqui na ocupação Lélia Gonzalez, com a nossa guerreira e companheira de luta, a Joana, e também com o nosso companheiro, que nós temos maior carinho, né, uma pessoa aqui que nos representa, é o Ricardo, e temos muito orgulho de estar aqui fazendo parte dessa ocupação que realmente está fazendo a diferença na vida de muitos e muitas. Aqui na ocupação nós estamos com mais ou menos mais de 3.000 famílias, 3.000 pessoas que vêm aqui, tem nosso almoço, tem nosso café da manhã, tem nossa janta, tem aqui o apoio dos nossos companheiros que sempre está fazendo a diferença. O meu grande salto político foi a eleição de vereador, sem dúvida, porque uma coisa, o movimento sindical ele tem uma limitação maior do teu aspecto de atuação. Você defende uma categoria, vai negociar com o patrão. Organiza uma categoria, vai dialogar com o patrão, negociar com o patrão. Faz greve, pressiona e tal. É um jogo empregado-patrão. No partido, né, a coisa é muito mais ampla. E na Câmara, além de ser amplo, a responsabilidade é maior, porque você representa um pedaço da sociedade. Então, era uma coisa muito difícil para mim, eu aprendi muito. Primeiro, porque o Celso Daniel, ele era uma pessoa diferenciada. Eu me elegi em 96 e fiz o mandato de 97 a 2000. E fiz um mandato muito crítico em relação à gestão. Tanto é que os vereadores falavam uma piada, né, naquela época, que eu era situação crítica. Eu era um vereador de situação, mas ao mesmo tempo a minha situação era crítica, porque eu fazia um embate com o Celso, né? Mas um embate de ideias, um embate programático, um embate de discussão partidária. Mas isso me deu, primeiro, um capital político muito grande, porque na reeleição, né, eu fui o único vereador que dobrou a votação. Né? Eu de 13º mais votado na primeira, eu fui para 7º na cidade, numa linha de crítica, de embate político com o Celso numa linha programática. Então, o PT elegeu 9, eu fui o 3º mais votado do PT. Eu conheci o Ricardo pela trajetória sindical dele, nós fomos colegas lá na Fundação Santo André, professores, né? E tive um contato com ele em campanhas, quando ele se candidatou à vereança, as primeiras campanhas dele. Depois, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num movimento chamado Movimento Investigar é Preciso, depois do assassinato do Celso, do meu irmão. E no PSOL, ele foi um dirigente que abriu muitos espaços dentro do partido para todo mundo trabalhar. Foi a oportunidade em que foram criados grupos de trabalho para formular uma proposta de governo que redundou na nossa proposta de governo em 2020. E ele abriu todos esses espaços de forma muito democrática. Trabalhamos juntos o tempo inteiro nesse processo. Acho que ele tem uma contribuição enorme para o crescimento recente do PSOL aqui em Santo André, e mesmo, por que não dizer, da região. Então ele foi peça-chave nisso, e acho que o fruto, no fim das contas, de todo esse crescimento do PSOL, a formulação de propostas de governo, etc., foi ele se eleger, primeiro vereador do PSOL eleito aqui na cidade de Santo André. Olha, veja, o Ricardo Alvarez é um político atuante, é uma pessoa que se envolve nos problemas dos menos favorecidos, não é? Como eu já disse antes, ele é um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Santo André. E é por isso que eu penso que ele será muito bem recebido e vai receber os votos necessários para ser eleito.
Estou chamando aqui, convidando todo mundo, você que está assistindo a gente, participe dessa campanha ativamente. Converse com amigos, conhecidos, vizinhos, namorada, né, colega de infância. Nas redes sociais, chama todo mundo para esse debate, porque a hora é agora, não tem outra.